Olá pessoal, como eu falei nesse vídeo aqui agora, vamos falar sobre paralelepípedo, certo? Aqui eu tenho as dimensões de comprimento que eu chamei de A, largura que eu chamei de B e altura que eu chamei de C, certo? Bom, para eu calcular a área total de um paralelepípedo, eu tenho que fazer 2 vezes, parênteses, A vezes B, A vezes C e depois B vezes C. Eu faço essas multiplicações e somo esses valores, certo? Por que eu faço vezes 2? Porque no paralelepípedo eles sempre vão ter duas faces iguais. Por exemplo, aqui, a tampa é igual à medida do fundo. Uma lateral é igual a outra lateral. Então, eu sempre vou ter o dobro aqui de medidas iguais, ok? Bom, para calcular o volume desse paralelepípedo, basta multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Para eu calcular a diagonal desse paralelepípedo, eu tenho que fazer raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, tá? Para a gente entender melhor aí essas fórmulas, vamos para as aplicações. Bom, no primeiro exemplo, eu tenho aqui um paralelepípedo retângulo tem dimensões 5, 7 e 3. Como que eu calculo a área total? A área total é igual a 2 vezes 5 vezes 7, que está aqui, 5 vezes 3, que está aqui, e 7 vezes 3, que está aqui, certo? Não interessa aqui, no entanto, quem é comprimento, largura ou altura. Basta que eu multiplico, né? 5 vezes 7, 5 vezes 3 e 7 vezes 3. Multiplicando e somando os valores, a gente acha aqui 71. 2 vezes 71 vai dar 142, certo? 142 centímetros quadrados é a nossa área total. Volume, 5 vezes 7 vezes 3, que é só multiplicar as três medidas, tá? Como aqui, ó. Então, 5 vezes 7 vezes 3 vai dar 105. 105 centímetros cúbicos, tá? Diagonal. Diagonal, como a gente já falou, é a medida de um vértice ao outro, tá? Diagonal desse paralelepípedo. É a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Resolvendo aqui, nós achamos 25, 49 e 9. Somando 83. Então, a raiz de 83 é a nossa diagonal. Como não é uma raiz quadrada exata, eu posso deixar assim, certo? Exemplo 2. O paralelepípedo e o cubo têm a mesma área total. Qual a diagonal desse cubo? Bom, na questão de onde eu retirei essa daqui, me mostrava o comprimento, largura e altura do paralelepípedo, do cubo não. Por isso que eu representei aqui pela letra A de aresta, certo? Como ambos têm a mesma área total, então eu começo tendo que achar a área total do paralelepípedo, que vai acarretar-se na mesma área total desse cubo. A área total é igual a 2 vezes 7 vezes 5, 35, 7 vezes 3, 21, 5 vezes 3, 15. Somando e multiplicando para 2, achamos 142. Essa é a área total do paralelepípedo, então vai ser a área total do nosso cubo também, tá? Que foi dito aqui no enunciado. Então, 142 é igual a 6A ao quadrado. A ao quadrado é igual a 142 dividido para 6, certo? Não dá uma divisão exata, mas eu simplifiquei, que deu 71 sobre 3. Raiz de 71 sobre 3. Aqui a gente encontra a aresta, né, desse cubo. Então, aqui a aresta mede isso. A questão não me pediu a aresta, me pediu a diagonal. Só que para eu achar a diagonal, tem que achar a aresta primeiro. Então, aqui o A eu vou substituir pelo valor que eu encontrei. Eu posso desmembrar em duas raízes, tá? Até porque eu posso cortar aqui as raízes que são semelhantes. Então, vai sobrar raiz de 71 sobre 1, que é raiz de 71, certo? Esse foi aí um pequeno exemplo de cálculo de paralelepípedo.